Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos. Estamos aqui no programa Plenitude com Joana de Ângeles e eu, Denise Reis. Hoje convidei Ana Carolina Magalhães, psicoterapeuta, para a gente falar de um assunto que Joana fala muito: gratidão à vida. Um dos livros da série psicológica da Joana, o último livro, no caso, se chama Psicologia da Gratidão. E eu convidei ela, porque melhor do que ninguém, que exercita bastante a gratidão à vida, para falar para a gente um pouco dessa experiência dela. Então, Ana, segundo Joana de Ângeles, a gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. O que significa isso para você? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. A gratidão, ela é uma coisa, assim, muito boa. Porque o que é gratidão, de fato, né? A gente vê a graça divina em tudo que nos acontece, em todos os encontros, né? Sejam em situações ou com pessoas. Então, quando a gente passa por uma situação, né, e que é uma situação de dificuldade que faz parte do nosso crescimento, o nosso crescimento moral, espiritual, a gente precisa disso, né? Desses desafios, que não são coisas ruins necessariamente. A gente tem um juízo de valor quando acontece alguma coisa na nossa vida. Isso é bom, isso é ruim. Mas antes de ser bom e ser ruim, realmente pode ser algo mais negativo naquele momento, tem um crescimento que vai se dar, né, a longo prazo. Então, a gente precisa ter esse olhar e entender que aquilo que nos chega é uma graça divina. É aquilo que eu preciso para me aproximar, né? Para me aproximar não, porque nós já estamos bem próximos de Deus, mas para poder sentir essa presença divina em nós. Então, tudo fica mais bonito, porque tudo é a nosso favor, tudo é positivo, tudo é belo, tudo é um presente divino. Então, realmente, as coisas ficam mais leves, né? Ficam, não sei se mais bonitas, se a gente consegue ter até um olhar mais otimista, mas pelo menos mais leve, sabe? As coisas a gente vê que encaixa, mesmo no sofrimento, nas dores, a gente vê que tem um sentido. E quando as coisas têm um sentido, elas valem a pena. Vale a pena a gente passar por aquilo. Vale a pena a gente, né, estar erguido enquanto tudo nos faz tombar. Porque Deus nos convoca a isso. É Deus nos convocando. E essa mudança de olhar faz toda a diferença, né? Você tem a escolha de olhar para algo, determinada situação, ou determinada pessoa, ou até determinado animal. Você tem a forma de olhar negativamente, ou você pode encontrar beleza naquilo, né? A gratidão fala muito disso, de você encontrar beleza nas coisas e ser grato porque aquilo está ali. Muitas vezes os nossos olhos ficam focados naquilo que não está bom. E aí a gente esquece o que está bom. Como tem acontecido isso cada vez mais, a gente precisa relembrar. Opa, peraí, o que tem de bom aqui? Que, diante de tanta coisa acontecendo no mundo, será que não tem ainda as coisas boas? Não estão ali? Estão. Né? A gente está acostumado a ver a falta, né? O que aquilo nos falta. E aí a gente nutre essa falta. A gente fica ali, falta isso, falta aquilo. A gente está nutrindo. E esquece de nutrir aquilo que é bom. Porque quando a gente nutre aquilo que é bom, aquilo que nos falta vai perdendo força. Porque às vezes a gente não quer que determinada coisa aconteça, né? Reclama daquilo e continua reclamando e reclama por reclamar. E aí, a gente, ao invés de tentar extinguir por si só um comportamento, que é esse, né, de não ver a gratidão, é a gente fortalecer um novo comportamento, que é da gratidão. E aí, isso vai tomando uma força tão grande, porque é tão bom, né, você realmente ver a vida de um outro jeito. E aí, aquele outro comportamento mais atávico, ele vai perdendo a força, assim, sem você precisar brigar contra ele, né, sem precisar, porque quando a gente briga, a gente nutre também. A gente simplesmente vai dar espaço para um novo muito maior e que vai crescer, né? E vai tomar conta da nossa vida, a graça divina. A graça divina. Há muito tempo atrás surgiu um livro que era Poliana, né? E isso originou uma outra observação em cima de um processo terapêutico que dizia assim: você está com um complexo de Poliana. O que era o complexo de Poliana? É você achar graça em tudo, beleza em tudo, e você não via as coisas que estavam erradas. Quando a gente parte para esse outro extremo, de não ver o que está errado, você também perde um pouco de força, né? De não conseguir mudar aquilo que você precisa mudar.
Como é que a gente pode entender isso? Será que essa visão, né, da graça, da gratidão, de enxergar, faz com que a gente tampe os olhos mesmo para a sombra, para aquilo que não está certo, para aquilo que a gente precisaria mudar? Não, de forma alguma, né? Tem os movimentos opostos, são polarizados entre aquela pessoa que só vê o lado negativo e aquela que só vê tudo positivo. Uhum, E tem o famoso caminho do meio, que sempre vai ser a nossa saída, assim, né? Onde a gente tem discernimento. A gratidão, ela não é a gente ficar cego para o que acontece. A gente vê a realidade, a gente tem a uhum, clareza do que está acontecendo. Como eu falei, às vezes pode trazer sofrimento, pode trazer dor, né? Porque o desafio é isso. Como a borboleta, né? Que está ali no processo, a lagarta, está ali no processo de desabrochar, tem uma dor, mas aquilo tem algo maior por trás. Então, é como se você vê o que está acontecendo. Você pode até sentir um desconforto, mas você sabe que tem algo maior. Aquilo não termina por si só na situação. Então, eu estou numa situação desagradável. Ao invés de eu só reclamar, né, ou ver aquilo como um problema, eu vou entender que aquele desafio que me convoca para um gasto de energia psíquica maior, vai me levar para algo maior ainda, moralmente, né? Um crescimento psíquico, né? Tem um ganho a longo prazo. uhum. Né? É um investimento, na verdade. Às vezes é um investimento de risco. Você perde um pouco a curto prazo, mas o longo prazo é maior. Então, você tem essa noção de que aquilo vai te levar para algo maior. Né? É como se, às vezes, a gente tem um machucado grande, e aí aquilo tem tanta energia, tanta dor, que a gente não vê um machucado menor, a gente não dá tanta importância. Ou quando a gente tem uma alegria muito grande e acontece uma coisa boa também, mais menor ali, a gente acaba deixando de lado e dando mais valor para esse maior, esse contexto maior. A mesma coisa é a gratidão. Aquilo que está acontecendo, ele tá acontecendo de fato, a realidade se apresenta para gente, né? Então, pode ser ruim, pode ser bom, mas o que está por trás é maior ainda. E toma. Uhum. Então, mesmo com todo o desafio que se apresenta, eu vejo que aquilo é uma oportunidade de eu me conhecer, de eu fazer um movimento interior e descobrir algo em mim que eu ainda não tinha percebido, né? De alavancar mesmo a minha transformação. Pois é, muito interessante isso que você falou. Me recordei até de algumas situações aonde existem, eh no passado, onde existiam algumas cirurgias, ou mesmo a mulher quando tinha que dar à luz, onde você ainda não tinha anestesia e tudo, e eles davam sempre alguma coisa para ela morder, né, ou a pessoa que estava passando por um processo cirúrgico, para desviar, né, o foco da onde estava sendo feito pra a morder, né, você botava força naquilo, aquilo era como se você conseguisse trazer para outro ponto, né, o foco da sua dor. Isso talvez seja um exercício que a gente pode fazer diante de uma dor, tirar a força, de repente, daquele sofrimento, daquele desafio e colocar em outra coisa que a gente possa lidar, para que a gente possa trabalhar de forma mais saudável, sem ficar com a cabeça mergulhada naquilo. Você acredita nisso? Eu acho assim, a gente não pode negar o desafio e Uhum, fugir dele, né? Ele tá ali e ele é real. A gente precisa enfrentar, a gente precisa desse enfrentamento. Porque se ele aparece, é porque eu preciso dele, né, para esse crescimento. Mas tem formas de eu olhar para esse desafio. Eu posso simplesmente focar nele como um problema. E toda vez que eu foco no problema, eu não abro a minha mente para ver as soluções. Então, eu gosto de falar que a gente tem que focar na solução. Tá, isso daqui acontece. Quais são as outras formas de eu lidar com isso? E aí sim, a gente vai lidar com essa situação de uma forma mais positiva. Mesmo uhum, que a solução que a gente encontre não seja correta num primeiro momento, a gente busca outra e outra. Mas o importante é a gente não estar preso no problema em si. Né? Não ver aquilo e a gente fica tão fechado, não tenho solução, não tenho solução, que realmente ela a gente não abre a nossa mente para um novo pensamento, né? uhum, Até para insights, uhum. a gente está rígido. Então, eu acho que fugir não é a solução, né? A gente precisa desse enfrentamento, dessa prontidão para crescer, né? Porque enfrentar o desafio é muito difícil, É, normalmente. Mas quando a gente passa por ele, a gente se sente tão bem, tão fortalecido, sabe? E é. esse registro a gente tem que guardar
para os próximos. E é um registro super importante, né, porque é um registro de vitória. A Joana fala que essas impressões, quando ficam gravadas com muita força, ao se deparar com um novo desafio, você traz todas elas ali como se fossem armas de um guerreiro que vai à luta já mais munido, né, de cada Sim. vez mais força. Ele já não está indo despreparado, ele já vai com uma bagagem, né, que são justamente esses outros Sim. desafios, que hora a gente vence, hora a gente perde, mas os que a gente vence têm que ficar gravados, né. Exatamente, a gente É uma deve, referência. com certeza, deve comemorar e trazer, né, como uma lembrança, até um estímulo, né, caramba, não, isso é possível, eu consegui tanta coisa até agora, porque a gente tende a esquecer também as nossas vitórias, né. Uhum. E até você falou da luz, e Joana usa no livro Psicologia da Gratidão, essa analogia com o parto. É isso, você tá ali para nascer, né, que tem algo maior, tem uma dor, tem um processo, um desafio. Uhum. Se a mãe escolhe não, né, não dar à luz, não quero ter contato com essa dor, aquela coisa grandiosa que é aquele momento não acontece. Então ela tem aquele contato, ela tem aquele enfrentamento, mas no final o que fica não é a dor do parto, né? O que fica é o momento, A beleza do momento, do daquilo que está nascimento. chegando, a luz daquilo é muito maior do que Exatamente, a essa coisa dor. da energia. Algo maior está acontecendo Uhum. por trás daquela dor que se manifesta, que é Uhum. real, que aconteceu, mas que não é tudo, não termina nessa dor, tem algo Esses são maior. exemplos da vida que a gente precisa se lembrar, né, Ana? Onde a gente quer chegar depois de passar por aquilo. Algumas coisas na nossa vida são dolorosas. O ser, ele às vezes foge do incômodo, do desconforto, daquilo que causa dor, daqueles desafios que dão trabalho, né? Então, assim, já começa uma criança, né? Tem que escovar o dente, foge, vai fazer outra coisa. Tem que estudar, foge, não quero isso. A gente tende a buscar aquilo que nos traz o conforto, que nos traz o prazer. Então, é quase que uma reação imediata, né? Mas ao se deparar com algo que traz uma certa dificuldade, que você precisa superar, quando você foca lá no final, aquilo faz com que você tenha um incentivo para superar. Aquilo faz com que você ultrapasse as barreiras daquilo que a gente chama limites, que muitas vezes são só na nossa cabeça, são limites imaginários que a gente se coloca. E a gente ultrapassa aquilo, por isso que a gente fala: "Ah, eu me superei nisso, eu me superei no estudo, eu me superei na ginástica", qualquer coisa, porque é uma superação interna e que todos nós podemos trilhar esse caminho, né. Sim, com certeza. Eu gosto de pensar assim numa visão de pontinhos, são links, assim, quando está acontecendo alguma coisa, a gente automaticamente, e claro que isso é uma prática, né? A gente pensar o que nos levou até aqui e aonde aquilo vai dar. Porque aquilo aquela situação ela não está fechada nela. Porque quando a gente está numa situação difícil, a gente tende, mais uma vez, ficar rígido, né, nisso, né? Uhum. A gente é tomado pelos nossos complexos, pelas nossas questões emocionais ali. E a gente fica muito fechado, a gente tende a mergulhar nela tão profundamente que é uma posição até que a gente evita ajuda. Né? As Uhum. pessoas, quando estão num problema muito grande, elas não querem nem pensar em ajuda. Procuram terapia, mas não vão, né? Tem essas questões, assim, porque elas estão mergulhadas. No fundo, elas não querem sair. Então, quando você vê da onde vem, né? Da onde você veio, aonde você está e para onde vai, você tem uma visão maior, ampla, né? Então, você consegue entender o desafio não como um problema. Apesar de problema, na origem a gente pensa logo um problema de matemática sempre tem solução, mas a gente usa de uma forma pejorativa. Uhum. Eu gosto de usar como questões. São questões que nós temos, que tudo tem resposta. Aham. Basta a gente ter um esforço ali, né, uma dedicação para entender qual é aquela resposta ali. Tem uma interpretação de texto. A gente precisa interpretar aquela situação da melhor forma possível para responder. Não é algo ruim. É algo que nos demanda um gasto energético, psíquico, grande, normalmente, às vezes algumas coisas mais, outras menos, mas que não é algo que vai sem solução, não é algo ruim. Eu acho que essa visão, essa perspectiva de entender o problema como não algo negativo, Uhum. por mais que seja difícil, é muito importante. A gente ir para essa posição de observador e ver aonde aquilo pode dar, sabe?
vê esse link, tudo tá linkado, são pontinhos que a gente vai linkando. E aí a gente vê, caramba, eu vim daqui, aí vem esses registros. Vim aqui, tô aqui, o que tem lá na frente, sabe? Onde isso vai me levar? Isso traz uma outra emoção. Eu acho que a verdadeira emoção da vida é enfrentar esses desafios, a gente aceitar, primeiro ponto, aceitar, né? Entender essas oportunidades, aí é a graça divina, a oportunidade que Deus nos dá de passar por aquilo e entender o que Ele quer de nós nesse momento. Ana, a palavra gratidão tem sua origem no latim gratia, que tem seu significado na palavra graça ou gratus, que em sua tradução ao pé da letra significa agradável. É possível exercitar a gratidão? É o que a gente está falando, perfeitamente. E legal esse exercitar da pergunta que você fez, porque é isso, é um exercício, sabe? A gente não consegue mudar um hábito que a gente vem anos, séculos, né? Somos reencarnacionistas, então hábitos atávicos de uma hora para outra. Então a gente precisa praticar. Então a gente viu que a gente está se fechando numa situação sem ver a solução, sem ver a mão de Deus ali naquela situação. Quando a gente se dá conta, ao invés de brigar com a gente deve só refazer esse pensamento. Nossa, Deus está ali. O que Deus... O que é agradável que eu faça? O que eu posso fazer para agradar a Deus nesse momento? Porque Ele me agrada quando Ele me dá uma oportunidade de crescer. Né? Vamos pensar assim, uma criança com os pais que fazem tudo para ela. Em algum momento ela vai se irritar porque ela não consegue fazer nada. Tudo está na mão, né? Tudo está ali pronto. Ela não tem oportunidade de mostrar o crescimento dela, o desenvolvimento dela. E por mais que seja confortável, no fundo isso traz uma angústia, um incômodo. E isso vai, no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, isso vai surgir. Mesma coisa nós. Se a gente tivesse tudo na mão, tudo muito fácil, a gente ia ter uma angústia de não mostrar o nosso crescimento, de não identificar, porque nós não reconhecemos o nosso valor. Né? Esse amor divino que nos nutre, a gente não ia conseguir perceber. Se tudo fosse muito fácil, a vida ia ser sem graça, né? Imagina, tira férias. Numa semana, ótimo. Um mês, meu Deus. Tá, preciso fazer alguma coisa. Eu sou útil, né? Tira um ano, Deus me livre. Então é isso. Assim, a calmaria, por mais que a gente peça, nunca é o que a gente quer de verdade. A gente quer o desafio, a gente quer crescer. É a lei do progresso que Kardec nos fala. Isso está inscrito na nossa consciência. A gente precisa disso para nos nutrir. É verdade. A vida pode ser bem complexa e desafiadora. Mesmo assim, temos como sentir gratidão por ela? O que fazer quando os nossos pensamentos passam por uma revolta interna, que nos dizem que Deus nos está punindo, ou que a vida é amarga, ou que as coisas não são sempre ao nosso favor e muito mais contra? Como fazer quando a gente mantém esses pensamentos internamente, na nossa psique, trabalhando sempre negativamente? É algo que, assim, não é de uma hora para outra. Tá? Isso é muito difícil. O primeiro passo é a gente identificar que a gente tem esse tipo de pensamento, né? E ver, porque às vezes a gente mergulha e isso é a realidade, é a verdade. A pessoa não consegue nem pensar numa possibilidade de pensar diferente. Então, entender que, nossa, eu estou pensando assim, mas eu quero pensar diferente, já é o primeiro passo, a identificação, né? E aí é um trabalho contínuo, né? De mudança de hábito, de uma limpeza mental, meditação, terapia, para você poder começar a trabalhar e ver da onde estão vindo esses pensamentos, né? Quais são os gatilhos. E ter uma ligação com a própria espiritualidade, né? Mais íntima, assim, você nutrir isso, esse contato com Deus. Agora, basta a gente pensar, assim, de uma forma racional. Claro que a gente não resolve um problema de forma racional, né? Assim, simplesmente com a compreensão de um pensamento. A gente precisa trabalhar as imagens, né? Tudo que isso simboliza pra gente. Mas, nesse Deus punitivo que você falou, né? Se a gente pensar uma criança, ela vai, sei lá, brincar com a faca, ela vai ali se cortar, aí vai a mãe e fala assim... Não, para, aí a criança não para, continua, e a mãe vai botar ela de castigo. Nesse momento, ela tá punindo.
esse castigo é uma punição, mas é para o quê? Para diminuir o risco, a incidência daquele hábito. Claro. Às vezes Deus é behaviorista, assim, eu gosto de falar, porque no behaviorismo você tem duas formas de mudar um hábito, né? Ou, na verdade, ou você aumenta a incidência de um comportamento, ou você diminui a incidência de um comportamento. Para aumentar, você dá um reforço. E para diminuir, você dá uma punição. Não tem juízo de valor. É só para diminuir a incidência de um comportamento. Como a gente faz? Castigo. É para ensinar. Tem algo maior. É positivo para aquela criança. Ela só não enxerga. Porque para ela está perdendo. Ela coloca o juízo de valor dela. Mas os pais que veem com mais amplitude, né, que veem além do que aquela criança pode ver, eles sabem o que é melhor. Nós somos as crianças espirituais para Deus, né? Pois Eles é, e sabem. Deus não está preocupado se naquele momento a gente vai deixar de gostar dele ou vai botar a culpa nele. Ele sabe que aquilo é necessário. Talvez se os Exatamente. pais se conscientizassem disso, as crianças tinham um outro comportamento, como você está falando, né? Exatamente. E a primeira coisa que a gente costuma dizer, se as coisas não acontecem a contento, eu orei, mas já até perdi a fé em Deus porque não aconteceu da forma que eu queria. Às vezes, acontecer da forma que a gente quer, como crianças mimadas, é justamente aquilo que vai nos derrubar. E ele sabe disso. Então, essa fé, essa entrega, às vezes, é necessária, né? Para que a gente possa não se perder pelos caminhos do ego, dos achismos, porque somos seres evoluídos querendo, né, tudo a contento. Então, como percorrer esse caminho de forma menos radical, com uma visão melhor para que a gente possa entender que essa entrega muitas vezes é necessária. Quando a gente já não sabe mais o que fazer, já não consigo mais dar conta, não sei mais o que fazer, já não acho mais. Né? Muitas pessoas têm a capacidade de, pela fé, dizer, então eu entrego na mão do Pai. Como é isso, Ana, para a psicologia? A fé, ela é você acreditar, né? Não é você esperar, mas você espera, sabendo que você sabe o que vai acontecer, mas você ainda não vê, né? Então você tá ali, você sabe a sua importância para Deus, você sabe que Ele está ali cuidando, você ainda não vê o que Ele planeja, mas você sabe que está sendo planejado. Isso é a fé, porque o não ter metas, não ter planos, que é o que acontece na desesperança, é o que nos dá um medo, né? Então, quando você sabe que está sendo planejado por alguém, isso te dá um conforto, né? Então, emocionalmente, isso é muito importante. E é interessante isso, porque quando a gente se limita, nossa mente é tão limitada, e aí a gente quer botar nessa caixa, que é o nosso pensamento, a grandeza de Deus. A gente quer que aconteça do nosso jeito, a gente esquece, né, que a inteligência suprema, tá lá, os espíritos nos falando, inteligência suprema, e que pode ter 1000 ideias de fazer muito melhor do que a gente, e a gente cisma de querer colocar essa grandiosidade, né, essa imensidão na nossa caixa de pensamento, né? Então, a gente começar a sair desse eu, psicologicamente, num processo terapêutico. Sair desse eu, né? O que esse eu busca? Né? Por que eu tô tão presa nisso? E para trabalhar, aí a gente vai achar outras questões, a gente poderia falar horas e horas sobre isso. Como a gente trabalhar psicologicamente esse ego autocentrado, né? Tudo tem que ser para mim, eu sou o centro do mundo, eu quero isso, eu, né? E para poder ter um olhar para o outro, sair das projeções. O eu passa a ser, o outro, para esse eu egocentrado, passa a ser só uma projeção desse eu. Ana, eu vou pedir para você me explicar melhor sobre esse ego centrado, porque isso a gente precisa compreender para atingir os objetivos internos e tomar a direção certa. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Vamos aproveitar para beber um café. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Voltamos do nosso intervalo aqui com a Ana Carolina Magalhães, psicoterapeuta. E hoje a gente está falando sobre psicologia da gratidão. E antes do intervalo, a Ana começou a explicar sobre o ego centrado e o impacto disso na nossa vida. Vamos falar um pouquinho disso, Ana? Claro. Isso,
Assim, a falta de gratidão, vamos botar assim, ela tá muito relacionada com esse ego autocentrado, né? Eu quero assim, se eu não Uhum. recebo isso, se o mundo não me fornece isso, eu entro num colapso ali, porque eu quero, simplesmente eu quero, e tem que acontecer dessa forma, né? Uhum. Então, só que o mundo, ele tem uma energia, assim, transitória, e ele é duro quando a gente tem essa posição rígida. Ele é duro e quem está do outro lado é duro também, né, porque ninguém aceita sempre, Sim, não. Então, quando nós temos essa posição rígida, né. ele se torna duro, né? Hum. Porque ele nos convoca a ser maleável, a ser adaptável, porque ele Uhum, é transitório, ele tá mudando o tempo inteiro. Então, a gente uhum. precisa ter essa flexibilidade. Mas se eu me coloco numa posição rígida, ele se torna algo duro, um carrasco, né? Então, é aquela pessoa que se faz de vítima. Ai, acontece sempre isso comigo, eu não mereço, eu não quero. E aí, ela não tem uma posição ativa de ver qual é o papel, tomar responsabilidade, ver qual é o papel dela, qual é a responsabilidade naquela situação. Então, o eu autocentrado, ele está acostumado a receber. Ele quer tudo, né, para ele. É por várias questões dessa vida, que é o que a gente trabalha, né? Porque nos basta saber isso, mas a gente sabe que tem outras questões de outras existências, né, que vem fortalecendo determinados hábitos e desfazendo essa ligação autocentrada, para que a pessoa comece a olhar para si. Uhum. Quando tem esse olhar interno, ela para de querer projetar. Para não, né? Num processo, né, que não é de uma hora para outra, ela começa a diminuir as projeções para o mundo. Então, ela começa a buscar nela aquilo que ela quer que o mundo ofereça. E aí é um processo de descentralizar desse eu. Deixa de ser culpa do outro, da situação, do Exatamente. governo, deixa de ser culpa, né, da vida, de Deus, para ela começar a olhar que ela é a agente modificadora da vida dela, né, ela que Sim. tem esse poder de transformar. O que está no mundo, na verdade, é um reflexo daquela que ela precisa vivenciar enquanto ela não teve o aprendizado. Enquanto não se tem o aprendizado, as coisas continuam acontecendo até que você desperte e possa mudar a situação. E não Exatamente. adianta, não é através do comodismo, não é através do não acontecer, não é através das pessoas ficarem todas boazinhas ao nosso lado, tudo ficar em paz, não é dessa forma, porque isso é o que nos paralisa, isso é o que faz com que a gente nem se mexa. Tá tudo ótimo, não vou nem olhar para nada, eu vou curtir a vibração e tá tudo bem, Exatamente. né? E é comum até no processo, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente perceber que as situações não mudaram, mas elas mudaram pra gente. A gente tem uma Uhum. outra postura, né? É. E às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está vivendo as mesmas situações, só que elas já não nos afetam. Ou seja, não é uma questão do mundo mudar, mas Uhum. sim a minha postura perante o mundo, né? Então eu paro de esperar que o outro me dê aquilo que eu preciso me fornecer. Quem vai me dar amor sou eu. Quem vai me dar oportunidades de crescimento sou eu, como eu enxergo as coisas. Quem vai me dar acolhimento sou eu primeiro. Né? Para depois o mundo eu conseguir enxergar, porque eu só posso amar primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Eu só posso amar o outro quando eu vejo que eu tenho amor também. Eu não posso dar para o Uhum. outro que eu não tenho. Me pede aí alguma coisa que eu não tenho. Eu falo, Denise, eu não tenho, desculpa. Mas se você me pedir alguma coisa que eu tenho, eu falo, toma. Né? Então eu preciso ter isso primeiro, encontrar primeiro em mim. Só que quando eu tô autocentrada, eu quero que o outro me ofereça. Aí eu só sugo, sugo, sugo. Crianças pedem, né? Uma criança espiritual. Adultos dão. Né? Então, nós, crianças espirituais, a gente está no pedir. Eu quero que o mundo faça isso para mim, quero que a pessoa faça isso para mim, quero que Deus me dê uma vida tranquila, eu quero, eu Uhum. quero. Não, adulto não. O que eu posso oferecer para o mundo, né? O que eu É. posso crescer e dar? Porque tem isso, toda vez que Ele eu serve ao mundo, né, não é serve. servido. Exatamente. Pois é, Jesus falou, né? Não vim para ser servido, mas para servir. servir. Vamos falar de energia, Ana. O que a gratidão tem a ver com a energia? E qual é o impacto dessa energia e até onde podemos ser responsáveis pelo tipo de energia que temos em nossa vida? Totalmente, somos responsáveis totalmente pelo tipo de energia que a gente tem na nossa vida. A gratidão, quando a gente vê a graça divina, a gente tem uma energia de abundância, né? Uhum. Então, ao invés de focar, eu tô com um problema tal, e aí naquela energia de falta, eu queria que acontecesse isso, se eu tivesse isso, se fulano fizesse aquilo, as coisas seriam diferentes. É uma energia de falta, uma energia de escassez,
de dificuldade. E na gratidão, a gente tem uma energia de abundância. Nossa, olha essa oportunidade que surgiu, né? Uhum. O que eu vou fazer com isso? Tá difícil? Tá. Mas e aí, sabe? Como que eu vou enfrentar isso? Sabe? Deus está comigo, Ele quer isso de mim, Ele tá me impulsionando para isso. Como eu posso ser agradável a Deus? É uma energia totalmente diferente para a mesma situação. Então, é uma forma de olhar. E aí, a gente é extremamente responsável por essa energia, né? Se eu tenho energia de abundância, o que me chega é a abundância. Porque ela paira por tudo, tá sempre presente. Se eu tenho uma energia de falta, eu sempre vou preferir enxergar a falta. É como se a gente tivesse um livro, você vai ler Psicologia da Gratidão, você vai sublinhar várias partes. Eu vou ler, eu vou sublinhar outras partes. E aí, qual é o certo? A realidade é o livro, tudo faz parte dele, mas eu tenho uma forma de enxergar a partir do meu recorte e você o seu. Então, se o meu recorte for de falta, eu só vou enxergar naquele livro, eu vou sublinhar tudo, né? No mundo, e aí usando a analogia, no mundo eu vou sublinhar as coisas que me vêm de falta. E se eu tiver uma energia de abundância, um olhar de abundância, eu vou sublinhar e exaltar aquilo que me traz abundância. É isso, Iana. A insatisfação gera sentimentos negativos que atrapalham o nosso caminhar. Nunca estar satisfeito com o que se é ou com o que se possui acaba produzindo sintonia com energias inferiores e negativas. Mas quando essa energia vem daqueles que vivem com a gente, o que fazer? Difícil, né? Porque a gente tem que se blindar e nem sempre a gente tá nesse processo de vigiar e orar incessantemente. Então, a gente precisa estar mais focado na meditação, na oração, perceber quando a gente está sendo levado por essa energia, né? Porque a gente cai, não tem jeito, sabe? A gente está num processo. Enquanto ego, a gente é um vir a ser. Né? Então, até essa insatisfação, num certo ponto, é positiva, porque a angústia nos traz um movimento. Eu não estou satisfeita onde eu estou. O que não pode é a gente afundar nessa angústia e não ter uma atitude responsável sobre esse sentimento. Mas essa querer melhorar é muito positivo, né? Nos move. Então, a gente acaba caindo às vezes. A gente Se precisa contaminando, se né, com a energia contaminando, do outro, se deixando envolver, Exatamente. acolhendo a vibração que é do outro, a gente faz com que a nossa vibração não esteja tão forte. Se a gente for botar numa escala de valores, né, do que sobrepõe a outro, se você se deixar enfraquecer, você absorve o que o outro está te trazendo, Sim, né? sim. Então é importante a gente criar práticas que nos ajudem a voltar, né? Depois que a gente acolhe, que às vezes acontece, o ideal é a gente manter sempre um vigiar e orar E orar, a vigilância incessantemente. constante. Mas se a gente, né, por algum motivo, acabar abrindo uma brecha, a gente perceber, a gente estar consciente e meditar e orar, né? Elevar a nossa vibração, sair da energia de falta e ir para a energia Talvez de até abundância. mesmo essa convivência com alguém que tem uma energia bem mais baixa, né, que vive na reclamação, e não consegue olhar ainda as coisas de forma positiva, talvez seja esse um exercício que a gente precisa fazer como um teste para a gente mesmo, uma prova, uma Né? oportunidade de ver, será que eu estou falando isso ou que eu consigo viver isso que eu estou falando? Muitas vezes a gente fala, tem a teoria na pontinha da língua, dá palestra, fala para o outro, quer ensinar para o mundo, mas ao vivenciar a gente não dá conta, a gente não sabe o como fazer com aquela situação que nos chega, né? Exatamente. O conteúdo intelectual, ele acaba sendo mais fácil, a prática é muito difícil, né? Então, a gente precisa colocar em prática. A gente precisa exercer. Às vezes, aquela história, né? Aqueles que falam, a gente pede paciência, não peça paciência, porque senão vai vir várias situações para você exercer a paciência. A mesma coisa é isso. A gente quer vigiar e orar incessantemente, mas a gente quer isso de uma forma tranquila. Não, a gente precisa estar num lugar que nos faça realmente, né, que nos lembre a necessidade disso. Caramba, eu preciso, senão olha só o que acontece, minha energia cai, eu fico mal, então eu vou voltar aqui, e aí a gente vai trabalhando, né, como uma oportunidade. Exatamente, é uma graça divina.
Ana, na questão 937 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos sobre a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis. Como seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Quando a gente está nesse processo, né, de se sentir desfavorecido, como se os outros tiveram a ingratidão com a gente sempre tem que olhar para trás e dizer assim: eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo, aquilo, aquilo. Ou ainda faço isso e eu preciso perceber o que eu estou fazendo hoje, que eu não estou enxergando, para que isso tenha um impacto positivo na nossa vida. O que você preferiria pensar diante dessa afirmação de Kardec? A ingratidão, né, como ele falou, a gente vem falando, tem essa questão com o egoísmo, né? Mas quando eu também quero olha só, quando eu quero que o outro seja grato a mim, eu também estou querendo alguma coisa, né? Então também ainda tem um eu ali que um ego ali querendo algo, ele quer ser reconhecido, né? Que é um passo, né? São vários passos, a gente também não pode querer dar saltos gigantescos. São progressos. Então, a gente tem que entender que, olha, por que eu estou querendo esse reconhecimento? Fazer uma autoanálise, né? O que é? Por que eu busco isso? Por que eu fiz tudo isso? Né? O que eu quero para poder entender e trazer a responsabilidade para mim? O que eu busco no outro, isso? Né? E aí, a questão da ingratidão, quando a gente está numa maturidade, a gente não faz para que o outro devolva alguma coisa. A gente faz por esse servir, como a gente falou anteriormente. A Joana fala muito disso no livro, né? Não é uma retribuição. Não pode ser uma retribuição. Exato. É um estado de espírito do qual a gente é beneficiado, cada célula nossa é beneficiada, do qual a gente consegue entender a dinâmica da vida. Então, ao esperar do outro, né, essa criança, né, que muitas vezes é a criança rejeitada, sofrida, que se sente ali abandonada, né, ela vai gritar diante das relações da qual a gente quer atenção, a gente quer o carinho, a gente acha que por tudo que a gente deu, o outro não deu para gente, então a gente acaba fazendo justamente como uma barganha, né? Eu não estou fazendo por amor, eu não estou fazendo porque eu sou grata ao que a vida me deu e eu posso retribuir a vida de forma plena. E sim porque eu estou barganhando. Eu dou e eu exijo que o outro me retribua. É uma troca. Eu já dou uma segunda intenção. Eu quero que o outro me dê alguma coisa, então eu vou oferecer, né? E quando o ego ele tá mais fortalecido, assim, ele já vê a trajetória dele, ele entende que quando o outro tem uma atitude de ingratidão, ele já passou por esse momento, né? Ele sabe que todos nós somos egos buscando essa ligação fortalecida com o self, né? Buscando esse encontro conosco mesmos, cairmos em nós mesmos. E nesse caminho, a gente bate cabeça, a gente se perde, né? E talvez a gente consiga ter caminhado um pouco mais, mas às vezes o outro ainda não. Né? Então, a gente tem esse olhar, né, de adulto. O outro ainda não entendeu o que é servir e ser servido. Exatamente. Até a própria pessoa que ainda está mergulhada nesse pensamento de que o outro é ingrato, também ainda não entendeu o que é servir. Exatamente. E ser servido. Exatamente. Então, a gente vê o outro e vê que, na verdade, não diz sobre mim o fato da ingratidão. Fala sobre a própria pessoa, né? Eu tenho a minha gratidão. Então, a ingratidão do outro não vai me definir. Então, não tem nada a ver comigo, não é pessoal. A gente sai do ego, a gente sai da pessoalidade. O que o outro faz diz mais sobre ele do que sobre mim. Não é pessoal, então não me afeta tanto. O fato do outro ser ingrato ou não é uma questão dele. Eu fico aqui com a minha energia de abundância, vendo a graça divina nele. Ana, a vida oferece muitos motivos para agradecer. Quem é grato se torna uma pessoa melhor, que atrai o que há de melhor. É a dinâmica da energia que a gente estava falando. A gratidão faz bem à saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida,
Mas isso nos torna felizes e positivos? Esse seria um bom caminho para sair das dificuldades emocionais? Gratidão, com certeza, é um bom caminho, assim, porque a gente entende a dificuldade, né, como a gente falou lá no início, não como um fim em si. Então, a gente não se fecha nessa questão emocional, a gente tem uma amplitude, é uma ampliação de consciência mesmo, assim, Uhum. sabe? Então, ela com certeza faz com que a gente tenha uma visão da vida muito melhor, né? Mais positiva. A gente não se fecha nas dificuldades em si só. E falando de saúde, né, Ana, a gente percebe que aqueles que entendem o que a doença está fazendo ali, por exemplo, o desafio que ela está trazendo, a modificação que ela está propondo, porque a doença ela é muito traz uma informação que a gente precisa Sim. entender, né? Quando a gente entende a doença, acolhe a doença no sentido figurado, em vem, já que você trouxe uma informação, deixa eu entender o que você está fazendo aqui, vamos trabalhar junta, até que você possa deixar a doença ir, né? Essa forma de enxergar as coisas já é uma gratidão, né? Você veio para me trazer alguma coisa e a gente percebe que muitos doentes eles lutam contra a doença, né? Como se tivesse uma revolta interna por a doença estar aqui. Eles quase que se confundem pela doença. Então, talvez a gratidão por aquilo que se apresenta seja um dos caminhos até para você sanar o seu corpo, para você entender o que o seu corpo está gritando, o que ele está falando, a bandeirinha que ele está levantando e dizer: olha, preste atenção nisso aqui, precisa ser cuidado, e muitas vezes a gente não enxerga, né? É um Sim. desafio que é importante a O gente corpo perceber. fala, né? E é extremamente importante essas doenças. Por quê? Vamos pensar na parte só física. Se eu Uhum, tô com uma infecção, eu só vou perceber se eu tiver um sintoma. Se eu tiver febre. Se eu não tiver febre, eu vou estar com aquela infecção ali e vai estar dilacerando o meu corpo e eu não vou ter como resolver. uhum, Quando eu me der conta, não tive sintoma nenhum, quando eu der conta, eu já estou desencarnando, meu corpo já está, né, no final. Agora, eu tenho um sintoma, eu tenho uma febre, eu tenho alguma outra coisa, aí, opa, tem alguma coisa. Aí eu começo a pesquisar, eu vou no médico, tal, vou lá, aí eu descubro o que que é a causa uhum, e vou tratar. Isso na parte, considerando sua parte física, a parte material. Só que a gente entendendo, né, que as doenças, elas vêm primeiro da alma, uhum, então o corpo nos demonstra um sintoma. Se não fosse esse aviso dele, a gente não conseguiria perceber que tem alguma coisa ali que a gente precisa tratar. Então, é exatamente isso que você falou. O que você está falando, né? Essa doença está me trazendo? Caramba, então o que eu posso fazer para resolver isso? Porque o corpo está comunicando. E ele é uma ferramenta divina, maravilhosa para o nosso progresso aqui. uhum. Então, ele está a nosso favor, ele não está contra. Ele estar doente não é ele está sendo contra a gente, ele está a nosso favor. A gente precisa entender alguma mensagem ali que a gente não está dando conta de ouvir um sussurro, e aí ele tem que parar tudo e dar um grito. Olha para mim. Eu tô falando com você não tá prestando atenção. Te dei uma dorzinha de cabeça, você não parou para refletir. Te dei uma gastrite, você não parou para refletir. Olha só, agora veio uma coisa mais séria. Você tem Uhum. que me ouvir. Eu tô aqui para te ajudar. Estamos cooperando, todo mundo, né? Todos os organismos cooperam juntos, assim, estão Por isso que trabalhando os juntos. tratamentos de cura, né, dos centros espíritas, eles propõem sempre uma palestra, né, um cantar em oração, para que você possa trazer essa vibração interna para as suas células, uma reflexão sobre o teu processo e nunca é separado. A gente nunca deve pensar que um tratamento espiritual, por exemplo, é o espírito que vai fazer, você não tem nada a ver com isso. Ele vai te curar, ele vai trazer a solução da sua vida. Porque não é dessa forma. Eles trazem uma proposta de reflexão, vão nos ajudando e o tratamento vai acontecendo aos poucos, até que a gente perceba o que está fazendo ali e a gente também possa ajudar a operar essa saúde na nossa vida, né? Sem revolta, sem reclamação, e sim conscientes daquilo que está acontecendo. Exatamente. E quanto a essa felicidade, né, que você perguntou também, eu gosto de ver como um contentamento, porque os desafios,
eles surgem e às vezes trazem, né, alguns turbilhões, mas a gente Uhum. tem um estado de contentamento que paira, mesmo diante dessas situações, sabe? E aí a gente lembra de Jesus falando: no mundo há de ter tribulações, mas bom ânimo, eu venci o mundo. Então não quer dizer que os desafios não vão ter, né? A gente vê a vida de Jesus pleno, cheio de desafio, ele enfrentou tudo com amor, né? Ele é grande exemplo. Então, é, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma mensagem, agora eu não me recordo de qual espírito, mas falando o que é a felicidade se não a calmaria no meio do turbilhão, né? Uhum. Então, o turbilhão, ele acontece. Não tá? Ninguém prometeu pra gente encarnar e não ter turbilhão, não ter tribulações. O mundo, Jesus já nos avisou, o mundo há de haver tribulações no mundo, mas bom ânimo, né? Então, é isso. A gente pode vencer o mundo, não é vencer no mundo. Eu gosto de usar um lema no meio das dificuldades que é reza e sustenta. Né? Reza e sustenta, porque vai passar. Né? Maria já disse, através de Celina para Chico, tudo passa. Então, a gente precisa sustentar, enfrentar esse desafio e sempre rezar, pedindo auxílio, para que a gente entenda a mensagem de Deus naquela situação. Ana, a gratidão é o medicamento do espírito, mas esse é um sentimento somente das almas elevadas? Eu acho que tem várias formas de gratidão. Eu acho que a gente está engatinhando, mas é um exercício, é uma prática que a gente precisa exercitar, a gente precisa levar a sério, sabe? Almas elevadas, todos nós podemos ser quando a gente se dedica, quando a gente tem religiosidade com o nosso autoconhecimento. Né? A gente entende o verdadeiro sentido da nossa existência e a gente se dedica com afinco. Isso é maturidade que nos leva a ir nos elevando. Porque, né? Então, a gratidão, ela vai nos mostrando o nosso nível de maturidade, com certeza, maturidade espiritual. Então, eu acho que é uma prática, a gente precisa praticar, um exercício. Então, eu vou pedir para você comentar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28. No item 28, o homem esquece facilmente do bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória com a nossa ingratidão. É recomendado essa sintonia de percepção com todas as coisas boas que recebemos e aprendemos diariamente, entrar em sintonia com Deus, manter o equilíbrio e a paz íntima. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Ana. Com certeza. A gratidão, a gente ter esse olhar para a vida, a gente começa a ver nas coisas pequenas do dia a dia, a prática. Então, por exemplo, a gente acordou, às vezes acontece assim, a gente não planejava ter um encontro, mas a gente saiu mais cedo, encontrou, aí surgiu uma oportunidade de um emprego. A gente fazer esses links, a gente vê como pequenas decisões e pequenos, às vezes, imprevistos do nosso dia nos trazem grandes oportunidades, sabe? Às vezes, a oportunidade de uma bela vista, né? A gente, nossa, consegui sair mais cedo, ou me atrasei um pouco, aí saí bem na hora do rush, mas eu vi um pôr do sol, sabe? E a gente se nutria daquilo. A gente vê pequenas coisas que acontecem. Só o fato da gente abrir o olho já é um motivo de gratidão. Nossa, mais um dia. Pois é. Eu tô respirando. Coisa maravilhosa. Divaldo, por exemplo, a oração que ele mais faz em todas as palestras dele é sobre gratidão, né? Um agradecimento contínuo. E se eu ainda não tiver isso, que eu agradeça por isso. Se eu não tiver também isso, que eu agradeça por isso. É um pensamento que a gente precisa lembrar, os ensinamentos dos espíritos, e que sempre vai ter algo que a gente possa agradecer. É importante também não deixar de ler o capítulo do livro da Psicologia da Gratidão, Gratidão à Vida. Só para coroar essa nossa conversa aqui, que foi excelente e que nos trouxe muita esperança de como olhar a vida de forma diferente e que talvez a nossa cura esteja ali. Concorda, Ana? Com certeza, eu acredito nisso. A gente agradece muito a sua presença e de vocês, queridos,
Que vocês tenham uma ótima semana, que vocês possam lembrar disso tudo que foi uma conversa deliciosa aqui e se lembrar principalmente de agradecer. Já agradeceu hoje? Pois é. Beijo, queridos. Fiquem em paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.